68. Guild Wars. Capítulo 582, Torneio Individual 11. Fala Clã Nubile na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubile sublinhado nó sublinhado Gently Flower sorriu e observou seu oponente. Maple Forest foi mais um dos membros originais do 8 Expert da Umbra, que simplesmente teve a chance de se tornar um membro principal negada devido à falta de uma classe oculta naquela época. Tal pessoa pode parecer sem nome quando comparada aos ilustres membros principais e aos ainda mais incríveis Draco e Eva, mas eles não eram para brincadeiras. Gently Flower não era o tipo de pessoa que subestimava desnecessariamente seus inimigos, então ela observava seu oponente seriamente. Maple Forest simplesmente colocou uma mão na cintura e olhou para Gently Flower com um olhar severo. Ela sabia que seu oponente de hoje seria um contra o qual ela teria muita dificuldade, então ela não perdeu tempo com conversa fiada. Assim que Amber anunciou que a partida deveria começar, as duas mulheres começaram a se mover. Ao redor de Gently Flower, toda a floresta parecia crescer viva enquanto galhos e vinhas se enrolavam em torno da garota esbelta para formar uma defesa. O que não estava enrolado em torno dela de forma protetora foi enviado em alta velocidade para atacar Maple Forest. Naturalista, classe lendária, rank 3, habilidades, bênção da natureza, passiva, manipulação perfeita, passiva, forma de ninfa, ativa, invocação de guardante, ativa, espíritos da natureza, ativa, recuperação, ativa, corpo único, passiva, afinidade, passiva. Estatísticas iniciais, STR 10, Dex 10, em 10, Int 50, SPR 30, SHA 30, LCK 20. Taxa de ganho de ISP, 70% dificuldade de classificação, 90% armas de classe, nenhuma. Habilidades de classe, qualquer madeira, natureza. Bênção da natureza, habilidade passiva efeito. Os atributos do usuário são aumentados em 40% o tempo todo devido ao reforço da natureza, e sua regeneração de saúde é ativada. Todas as habilidades e feitiços relacionados à natureza podem ser usados ignorando quaisquer requisitos de domínio. Manipulação perfeita, habilidade passiva efeito. O usuário é capaz de manipular livremente todas as existências do elemento madeira ao seu redor e controlar a natureza com sua mente. Todos os movimentos ofensivos e defensivos criados através desta habilidade são aumentados em 40%. Forma ninfa, habilidade ativa efeito. Transforme-se em uma ninfa da madeira, aumentando levemente seus atributos e concedendo grandes habilidades de cura ao custo de habilidades ofensivas. Duração, 10 minutos. Tempo de espera, 1 hora. Ent Guard Summon, habilidade ativa efeito. Gera um grupo de entes que formam seus guardiões da natureza e lutarão diligentemente contra qualquer inimigo por você. Duração, 1 hora. Tempo de espera, 1 dia. Nature Spirits Summon, habilidade ativa efeito. Convoca um grupo de espíritos da natureza para ajudá-lo na batalha. Eles não possuem propriedades ofensivas, mas podem defendê-lo e apoiá-lo em todos os momentos de sua existência. Duração, 10 minutos. Tempo de espera, 1 hora. Recuperação. Habilidade ativa efeito. Reúna a energia do mundo e infunda em seu corpo, recuperando instantaneamente seu HP, MP e vigor até o limite máximo. Tempo de espera, 1 dia. Corpo único. Habilidade passiva efeito. Como naturalista, você possui um corpo especial que lhe permite gerar flora onde quer que esteja, com custos de mana mais elevados do que o normal. Afinidade. Habilidade passiva efeito. Como naturalista, você está sendo tratado como um representante da Mãe Natureza. Monstros do elemento madeira hesitarão em atacá-lo primeiro e podem até ajudá-lo em vários empreendimentos. Maple Forest, à sua frente, viu o ataque e zombou levemente. Ela ergueu a mão e um raio de luz abrasadora saiu de sua palma, atravessando a flora que se aproximava e mirando direto em Gently Flower. O rosto da senhora canadense tornou-se sombrio quando de repente ela manifestou ainda mais flora para se proteger, a luz cortando cada camada, uma por uma, até que Gently Flower finalmente conseguiu esgotar sua energia. Isso lhe custou um pouco de mana,
Mas Maple Forest estava com uma expressão chocada, pois ela havia usado uma de suas habilidades mais poderosas apenas para ser bloqueada com relativa facilidade. Oracle, classe épica, rank 3, habilidades, vontade do curador, passivo, manipulação semi-perfeita, passivo, raio abrasador, ativo, bênção de luz, ativo, bola de luz, ativo. Estatísticas iniciais, STR 10, Dex 10, em 10, Int 50, SPR 20, SHA 10, LCK 10. Taxa de ganho de ESP, 80% dificuldade de classificação, 110% armas de classe, qualquer tomo, cajado. Habilidades de classe, qualquer cura, luz. Vontade do curandeiro, habilidade passiva efeito, optando por focar no caminho ofensivo do controle do elemento luz, você ainda mantém suas habilidades de cura e feitiços. Um oráculo não atua apenas como um recipiente para a luz, mas também pode usá-la para salvar os fracos. Manipulação semi-perfeita, habilidade passiva efeito, o usuário é capaz de manipular livremente todas as formas de luz e energias dos elementos da luz com sua mente. Todos os movimentos ofensivos e defensivos criados através desta habilidade são aumentados em 15%. Searing Rai, habilidade ativa efeito, dispara um feixe sólido de energia luminosa condensada que possui poder perfurante absoluto. Esta habilidade causa 150% de dano leve. Tempo de espera, 30 minutos. Bênção da luz, habilidade ativa efeito, fortaleça-se com o poder da luz, aumentando a velocidade de movimento e de ataque em 10%, HP e MP em 5% e dano e defesa em 20%. Duração, 5 minutos. Tempo de espera, 10 minutos. Lynch Ball, habilidade ativa efeito, concentra uma grande quantidade de energia luminosa em uma forma esférica que causa dano ao eixo significativo, totalizando 200% em 20 milhas. Tempo de espera, 30 minutos. Vendo que seu ataque falhou, Maple Forest imediatamente ativou sua habilidade Bênção de Luz, quando um raio de luz pousou sobre ela vindo dos céus, iluminando sua forma adorável e concedendo-lhe uma aura tangível. Gently Flower também decidiu mudar suas táticas, convocando seus Enti-Guardiãos imediatamente. Imediatamente, 5 homens-árvores gigantes com estranhas armaduras de madeira, bem como espadas largas de madeira e um escudo de torre de madeira apareceram no campo de batalha. Nome: Enti-Guardiã, Flor Gentil, monstro de classificação maior nível, 100 HP, 10.290.000 10.290.000. Eles se formaram em torno de Gently Flower rapidamente para envolvê-la em um círculo protetor. Agrodmistress liberou suas outras defesas e lançou sua outra habilidade, Nature Spirits Summon. 6 spirits da natureza apareceram ao lado dela e ela acenou com a mão. Eles correram para frente e se vincularam ao ente guardião cada, enquanto o último permaneceu com a própria Gently Flower. Os entes rugiram e atacaram o atordoado Maple Forest, que era igual à multidão, sem palavras. Esse tipo de formação pode não ser tão problemática quando se faz parte de um grupo, mas neste torneio individual, especialmente contra alguém sem qualquer convocação própria, isso foi um exagero. A mulher latina cerrou os dentes e usou sua habilidade Lynch Ball. Ela bateu palmas e levantou o que gerou uma enorme bola de luz branca que brilhava resplandecente. Maple Forest disparou para cima, onde atingiu uma altura notável antes de explodir. Feixes de luz separados disparavam em todas as direções a partir do centro, como lanças ou flechas disparadas de cima. Os guardiões Enti pararam seu ataque e ergueram seus escudos de torre para se defenderem, enquanto os spirits da natureza também os fortaleceram e fortaleceram da melhor maneira que puderam. Porém, a luz era um elemento avançado que junto com as trevas, estava no limite de tal classificação. O elemento madeira era fraco contra o elemento fogo, muito menos a luz que era produzida junto com o fogo e o fogo que era produzido com a luz. Ele atravessou as defesas dos spirits da natureza e os escudos da torre mantidos pelos guardiões Enti, atingindo dolorosamente seus corpos robustos. Os Enti-Guardiãos rugiram de dor, mas mantiveram sua postura defensiva e continuaram a se encolher. Os spirits da natureza menores conseguiram evitar serem atingidos, então concentraram suas habilidades para manter a cura dos guardiões Enti. Aqueles que desistiram de Maple Forest ficaram chocados e começaram a torcer. Por outro lado,
Eles não tinham motivos para temer, já que ele havia temperado os pares para garantir que seriam interessantes. Qual seria o sentido se cada partida terminasse apenas após um único ataque? A própria Gently Flower permaneceu calma. Ela ficou sabendo como uma afiliada do Umbra próxima ao Wildu e uma jogadora que passou por muitos eventos que esta IA estava planejando. Nunca tomaria ações que não levassem ao seu benefício, e ela confirmou isso depois de assistir tantos membros da Umbra batalharem. Esta foi a principal razão pela qual ela não se conteve contra Maple Forest e não a subestimou, uma escolha muito sábia. No entanto, o que a multidão pareceu esquecer foi que a habilidade de Maple Forest era algo único que não tinha duração. Depois de entregar sua carga, ele desapareceu naturalmente, deixando os Enti-Guardiões carbonizados e seus acompanhantes Nature Spirits livres. Maple Forest só conseguiu fazer uma careta e tentar criar distância entre ela e os monstros, mas foi inútil. Os Enti-Guardiões eram 5 e eram membros, apesar de suas grandes estruturas. Eles rapidamente cercaram Maple Forest e cortaram seus caminhos de retirada, forçando a Latina a usar sua mana para manipular a energia da luz para formar lanças que voariam em direção a seus inimigos e os perfurariam, bem como raios e armas que ela poderia usar para lutar ou defender. No entanto, ela acabou sendo expulsa da arena enquanto trouxe muito sangue, quase inconsciente. Gently Flower estava simplesmente observando de lado, não disposta a revelar nenhum de seus outros trunfos, a menos que sua estratégia atual falhasse em derrubar seu inimigo. Vendo que funcionou, ela sorriu suavemente e curvou-se para a floresta de Maple em colapso. Os dois foram então transportados para o lado, saudáveis e vigorosos, apertando as mãos em uma demonstração de espírito esportivo. Vencedor da 12ª partida, Gently Flower. 13ª partida, Shani vs Lovingaunt. Os próximos a subir ao palco foram outro conjunto de belezas, mas essas duas eram a personificação de diferentes tipos de atração. À esquerda estava uma mulher de pele caramelo, corpo bem tonificado e cabelo curto e encaracolado, bem espalhado no couro cabeludo. Seu rosto era pequeno e anguloso, e seus olhos eram um pouco maiores que a maioria, dando-lhe uma aparência jovem. Suas íris brilhavam com um tom marrom escuro enquanto seu cabelo preto balançava suavemente com a brisa. Seu nariz pequeno e lindos lábios vermelhos a tornavam extremamente atraente para qualquer um que olhasse para ela. Ela era bastante alta, mas sua postura corporal não era feminina e muito moleca, embora seus tamanhos e proporções fossem impressionantes. Ela personificava a energia positiva e a fantasia moleca para a maioria dos homens. Ela usava uma armadura de couro muito conservadora. Afinal, ela era uma mulher casada e não via necessidade de mostrar muita pele para atrair outro parceiro. Do outro lado dela, porém, estava o completo oposto. Era uma mulher sensual que parecia ter 20 e poucos anos. Seu corpo era extremamente sedutor e seu traje era basicamente um ramo de trepadeiras formando um conjunto de sutiãs e uma saia curta. Seu cabelo naturalmente preto se transformou em uma cor verde doentia, enquanto seus olhos anteriormente verdes foram modificados para assumir um tom cinza claro. Muitas vinhas enrolavam-se em torno de seus membros e havia uma névoa levemente esverdeada ao seu redor. Essa névoa parecia corroer o próprio ar, o que era uma visão bastante ameaçadora. Em termos de características faciais, Lovingaunt parecia muito parecida com Draco, mas a mudança em sua aparência por parte de sua classe abafou isso muito. A expressão de Shani era sombria. Ela havia perdido o controle ao ganhar um inimigo tão poderoso quanto Lovingaunt. Mesmo sem ela ser uma anciã da linhagem Lucifer, sua classe tóxica por si só a tornou uma das lutadoras mais fortes da Umbra. O único que poderia vencê-la seria possivelmente Sense, já que suas habilidades espaciais lhe permitiriam evitá-la. Lovingaunt pode estar em 13º lugar no ranking universal, mas isso leva em conta suas capacidades de PvE e PvP. Se houvesse uma classificação apenas para PvP, ela provavelmente ficaria em 4º lugar, depois de Draco, Eve e Sense Stalker. Quando ela se aproximou, todos os membros principais exibiam uma expressão solene, pois ninguém queria lutar com ela. Não só seu poder era grande, mas sua identidade também era sensível. Ela era a única parente de sangue conhecida do mestre da guilda, Draco, e agia como uma mãe substituta para ele. Lovingaunt era basicamente a rainha viúva de toda a guilda Umbra, então ofendê-la era algo que ninguém ousava fazer.
Mesmo a essência não queria lutar com ela, pois ela também era sua parente, e também sua mentora na herança do deus serpente. Isso realmente deixou todos em uma situação difícil sobre como lidar com ela. A tia amorosa era madura o suficiente para perceber suas preocupações, então ela riu. Não pense em coisas desnecessárias. A Umbra não é um playground para pisar no outro usando o fundo, mas a nossa casa. Durante esta competição, sou apenas mais um membro central da Umbra, aqui para representar a Itália nesta luta. Tia amorosa apontou o dedo para Shani com um sorriso divertido. Você está representando ganhoso dizer, a África como um todo. Você realmente pode se dar ao luxo de brincar com tanto peso sobre seus ombros? O rosto de Shani mudou muito, e os membros principais ao lado sentiram como se um trovão os tivesse atingido. Claro, esta era a verdade. Eles estavam numa competição internacional com países inteiros torcendo por eles. Como eles poderiam fazer uma potinha e desistir pateticamente? Eles não poderiam ser culpados por isso. Esta competição até agora nada mais foi do que uma competição interna da Umbra com alguns convidados extras, só que foi veiculado ao público, principalmente esta competição em particular. Com isso em mente, Shani removeu todos os pensamentos diversos de sua cabeça enquanto se preparava para lutar. Mesmo que suas chances fossem baixas, ela ainda tinha que dar o seu melhor e mostrar ao seu povo que ela lutou muito. Amber logo pediu o início da batalha, e Shani criou uma grande distância entre ela e tia amorosa imediatamente. Ela apertou um pouco as mãos e duas grandes bestas apareceram em cada uma. Ela então disparou uma saraivada quase semiautomática de tiros, o que surpreendeu muitos na multidão. Shani era namorada e esposa de Boyd, então, com o tipo de recursos e dinheiro que Boyd tinha como membro dos 5 generais, ele conseguiu facilmente armá-la. O que foi surpreendente foi o fato de que a própria Shani tinha um forte talento para o combate, e ela conseguiu subir de classe para uma classe lendária chamada DADA. DADA, classe lendária, rank 3, habilidades, raios de energia, passivo, mecanismo de recarga, passivo, pulverizar e rezar, ativo, tiro carregado, ativo, tiro de sobrecarga, ativo, tiro de energia, ativo, estabilidade, passivo, técnica, passivo. Estatísticas iniciais, STR-10, Dex-80, em 10, Int-10, SPR-10, SHA-10, LCK-30 taxa de ganho de ESP, 120% dificuldade de classificação, 60% armas de classe, besta. Habilidades de classe, qualquer tiro com arco. Parafusos de energia, habilidade passiva efeito. O usuário é capaz de produzir uma quantidade infinita de virotes de besta para suas armas, condensando a energia mundana na forma de uma. Em áreas com baixa densidade energética, a eficácia deste passivo será reduzida. Nota: se estiver em uma área com alta densidade de energia, os parafusos serão significativamente mais fortes. Mecanismo de recarregamento, habilidade passiva efeito. Qualquer besta empunhada pelo usuário possuirá um mecanismo de recarga automática para Energy Bolts. Este processo é compatível com todo e qualquer tipo de besta, mesmo aquelas com características semelhantes ou conflitantes. Nota: a velocidade de recarga é de 0,7 segundos na sua classificação atual. Pulverizar e orar, habilidade ativa efeito. Dispara uma onda horizontal contínua de raios de energia que atinge qualquer coisa num raio de 30 metros. Isso causa 120% do dano de flecha por golpe. Duração: 10 segundos. Tempo de espera: 1 minuto. Tiro carregado, habilidade ativa efeito. Condense e comprime a energia em um único raio, tornando 300% mais forte que o raio médio. Ele pode atingir qualquer alvo em um raio de 300 metros e causar 500% do dano normal da flecha. Tempo de espera: 5 minutos. Overload Shot, habilidade ativa efeito. Sobrecarregue suas bestas para conter flechas que estão prestes a ser disparadas, eventualmente forçando-as a se transformar em uma única flecha poderosa e explosiva que dispara para atingir qualquer coisa em um raio de 1 km. Isso causa 1000% do dano de flecha a um único alvo. Nota: usar esta habilidade reduziu a durabilidade da sua besta em 10%. Tempo de espera: 1 hora. Energia Shot, habilidade ativa efeito. Reúna a energia do mundo e use-a para atirar contra seu inimigo. Como a energia não é condensada em um raio, mas disparada como está,
Ela causa dano sem atributos ao alvo, mas não causa dano às suas bestas nem leva tempo para ser lançada. Tempo de espera, 10 segundos. Estabilidade, habilidade passiva efeito, como DADE, sua mira é impecável. Sua habilidade com o arco e flecha cunha o termo um tiro, uma morte, e os dardos que você dispara têm 5% de chance de atingir um ponto fatal automaticamente quando disparados. Técnica, habilidade passiva efeito, ao usar uma besta épica ou superior, as habilidades de classe que causam dano de durabilidade serão reduzidas pela metade a cada uso. Suas armas são inquebráveis e reterão um ponto de durabilidade o tempo todo, mas consertá-las nesse estado custará 50 vezes mais. Tia Amorosa observou os raios esverdeados de Shani perfurar em sua direção com uma expressão calma. Ela então acenou com a mão e um líquido arroxeado que chiou no ar foi expelido, colidindo com os dois parafusos. Imediatamente, eles se transformaram em lodo e caíram indefesos no chão, que foi facilmente corroído pelo ácido corrosivo. Isso fez Shani, e todos os outros realmente, empalidecer enquanto tentavam compreender o quão potente aquele líquido viscoso deveria ser para ter tal poder. A tia Amorosa não parou por aí e bateu palmas. Imediatamente, uma cobra gigante do tamanho de um pequeno ônibus apareceu de um portal preto atrás dela, suas escamas azuis brilhando à luz do sol. Nome: Blue Oterader, Lovindia, monstro de classificação maior nível, sem HP. 1.980.000 1.980.000 A cobra sibilou sombriamente enquanto tia Amorosa acariciava suas escamas suavemente. Em seguida, cuspiu uma flecha de água que foi lançada em direção a Shani chocada, que não tinha ideia de como ou por que essa cobra tinha acabado de ser convocada do nada. Guild Wars. Capítulo 583. Andar 11. Draco alisou o cabelo e apareceu em seu castelo com um sorriso. Agora que ele relaxou um pouco, era hora de continuar a subir a torre da Babilônia e, inevitavelmente, expulsar aqueles cretinos de suas 3 primeiras posições. Draco então entrou no portal dentro de seu castelo e foi levado para o 11º andar, que era o primeiro andar do segundo conjunto de 10 andares interligados. Quando ele reapareceu, percebeu que estava em uma grande planície que se estendia por quilômetros, com algumas colinas e planaltos ao redor que formavam estreitos cercos por onde alguém poderia correr. Ele notou que havia um exército de homens e mulheres dispostos atrás dele, todos com expressões do medo e vergonha. Ao lado dele estava um homem que parecia ser o líder deste exército, extremamente bem constituído e bonito, com um bigode grosso e uma cota de malha prateada cobrindo, mas sua testa suada desmentia sua própria apreensão. Ele simplesmente deu um tapinha no ombro de Draco e com muita força também. Bem, este é o lugar. Boa sorte, escolhido. Que os teólogos estejam sempre a seu favor. Depois de dizer isso, ele nem esperou pela resposta de Draco enquanto se afastava como se houvesse formigas mordendo sua bunda. Seu exército também recuou rapidamente em seus cavalos, apenas olhando para trás para ter certeza de que ele não fugiu. Sem palavras, Draco só conseguia se concentrar na área à sua frente. Ele notou que era um caminho estreito entre 2 planaltos altos de cada lado que só permitiria a passagem de um homem. Assim que ele franziu a testa e estava prestes a passar, sentiu o tremor da terra. Seu equilíbrio era grande demais para ele cair, mas o exército em retirada não teve tanta sorte, pois muitos de seus cavalos perderam o equilíbrio e caíram com seus cavaleiros. Sem falar nos danos e mortes causados pela queda em tais velocidades, muitos foram simplesmente pisoteados pelo resto do exército que agia como formigas enlouquecidas que fugiam de uma aranha. Draco sentiu outro tremor ainda mais forte, que outro e outro. Ao se perguntar se seria o efeito de um terremoto, percebeu que havia um padrão nisso. Em vez dos tremores antes de um terremoto, pareciam passos. Quando Draco percebeu isso, seu rosto endureceu quando ele ativou seu vazio de perfeição para ver o que exatamente estava causando isso. Afinal, seu controle passivo só funcionava quando algo ameaçava diretamente. Caso contrário, não havia necessidade de sobrecarregar seus sentidos com os estímulos intermináveis que aconteciam ao seu redor o tempo todo. Quando Draco viu que havia do outro lado daquela passagem estreita e se aproximando da cordilheira, suas pernas tremeram e ele quase se cagou. Os tremores continuaram por alguns segundos até que o mundo caiu em silêncio absoluto. Nesse tempo, Draco convocou apressadamente suas 4 belezas,
que apareceram em seus trajes normais e com seus equipamentos normais, assim como ele. Quando eles nasceram, ficaram surpresos ao lembrar que Draco prometeu convocar seus dois arruaceiros para ajudá-lo. No entanto, eles ficaram sem palavras quando Draco também convocou Kyong-ki e Clarente, que pararam de rir ameaçadoramente quando viram as quatro belezas. Apesar de serem idiotas, eles entenderam que algo estava terrivelmente errado se Draco convocasse basicamente todo o seu poder de luta de apoio de uma só vez. Como tal, eles viraram coletivamente suas cabeças para o agora silencioso caminho estreito. No momento seguinte, todos tremeram ao ver uma mão se estender e agarrar o topo dos planaltos, puxando para cima um corpo que começava com uma cabeça enorme e um torso mais largo que toda a ilha de Manhattan. Nome: Sentinela de Força, monstro de classificação coronel nível, 150 HP, 200 bilhões neste momento. Os detalhes do chão apareceram diante de cada membro do grupo agora silencioso e atordoado. O 11º andar, missão divina descrição, bem-vindo ao mundo de Darion. Este é um mundo semelhante àquele de onde você veio, com espadas, magia e todos os poderes com os quais você está acostumado no mundo fora da torre. No entanto, Darion é atormentado pela invasão de uma nova e terrível espécie, os Sentinelas. Como uma sub-raça do clã Behemoth como os Colossi, eles são violentos e adoram conquistar, usando seu tamanho enorme e poderes concedidos para atingir seus objetivos. No entanto, antes que pudessem destruir este mundo, os divinos que são os deuses deste mundo consideraram adequado convocar um herói escolhido que tivesse o poder de lutar contra os sentinelas e absorver seu poder ao causar dano a eles. Você deve reduzir o HP do Colossus em pelo menos 5% para passar pelo chão. Limitação 1. Os inimigos estão limitados à sua classificação. Limitação 2. Você pode retirar-se do chão a qualquer momento, mas ao reentrar, você terá que retomar a situação exata em que se encontrava no momento. Provisão 1. Cada 5% de HP removido do Colossus permite que você ganhe um nível, independentemente de sua classificação atual ou requisitos de experiência. Provisão 2. Você tem pleno uso de todos os seus poderes e habilidades da mesma forma que faria fora. Recompensas. Pontuação de pontos. Seleção de recompensa de nível bronze. Depois de ler isso, o grupo compartilhou um olhar e depois olhou para o gigante diante deles com um olhar estranho. Mesmo sendo enorme e rugindo com força de sacudir a terra no segundo seguinte, nenhum deles se intimidou. Em vez disso, eles lamberam os lábios com ganância e cobiça que fizeram o rugido do sentinela engasgar quando sentiu algo errado. Especialmente Draco e Eva, que há muito tempo foram lançados nas profundezas do desespero com sua taxa de ganho de ESP de 1%, finalmente sentiram como se valesse a pena viver. Este sentinela não era mais um obstáculo para eles derrotarem para chegar ao próximo andar. Pelo contrário, tornou-se a refeição mais deliciosa de suas vidas. Antes mesmo de poder atacar, o próprio grupo tomou a iniciativa. Draco, Zayn e Eva geraram asas de cores diferentes em suas costas e voaram no ar como balas disparadas de uma arma. Roma simplesmente gargalhou maldosamente enquanto colocava seu traseiro de dar água na boca em sua vassoura e subia para o céu, enquanto Ikari se transformava em um dragão branco completo e então gritava de alegria antes de bater as asas. Ela estava muito feliz por poder assumir sua forma completa novamente. Kyong-ki pulou nas costas de Clarente e o dragão levantou voo, jatos de fogo espalhando-se atrás dele enquanto ele aumentava bastante sua velocidade. O homem de Kyong-ki ondulou ao vento, mas o agora sério leão só parecia majestoso pela primeira vez em sua vida, pois permaneceu de quatro sem ser afetado pelo vento. O sentinela, vendo que essas pequenas existências ousavam atacá-lo, rugiu e balançou uma mão enorme que se movia lentamente pelo ar devido ao seu tamanho. No entanto, o seu próprio tamanho, que tornava os seus movimentos lentos, não o tornava mais fraco, pois demoraria cerca de 1 hora para um jato de alta velocidade voar para fora do alcance das palmas se movesse para cima ou para baixo a partir do meio, e 2 dias se estiver saindo do caminho na direção horizontal. Basicamente, seu tamanho era maior do que a imaginação poderia facilmente desenhar. No entanto, o grupo que se aproximava era muito mais rápido do que qualquer coisa que o sentinela esperava, e Draco, assim como Eva, chegaram diante dele em poucos segundos. O Abissal Prime então atacou com a espada Dragorujo depois de ativar 4 habilidades em sucessão. Ativo 1, Warmonger,
A ativação desta habilidade permite ao usuário se fundir com o fogo da guerra, aumentando o dano em 150% enquanto houver resistência para queimar. Sem recarga. Ativo 1. Fogos negros. Cubra a lâmina com um miasma enegrecido que é uma mistura de energia de destruição e energia das trevas por 3 minutos. Tempo de espera, 4 minutos. Ativo 1. Mãos rápidas. Aumenta drasticamente a velocidade de ataque em 300% por 45 segundos. Recarga, 1,5 minutos. Ativo 1. Pernas rápidas. Aumenta drasticamente a velocidade de movimento em 300% por 45 segundos. Recarga, 1,5 minutos. Um fogo negro irrompeu e envolveu o comprimento de sua espada Dragorugil, parecendo que poderia extinguir até mesmo a alma de um deus. A lâmina desceu sobre o rosto do sentinela, cravando-se profundamente em seu olho direito e descendo até o queixo daquele lado do rosto. Menos 30.987.000. Enquanto o jogador mais forte do Bondless só conseguia causar no máximo 2 milhões de danos em um ataque casual, Draco estava causando mais de 15 vezes essa quantidade. Só se poderia imaginar quanto dano um ataque com força total dele poderia causar. Ainda assim, ao lembrar a bola de energia de destruição que literalmente mutilou todos os monstros marinhos do rank 1 ao 5 entre 2 continentes, a resposta foi bastante clara. Este foi apenas o seu primeiro ataque, e envolveu apenas ele, usando cerca de 4 de suas diversas habilidades para alcançá-lo. Quanto aos seus poderes mais monstruosos e às suas diversas transformações, agora não era o momento. 30 milhões de danos eram realmente impossíveis para um mero rank 3, com certeza, mas esse gigante tinha HP suficiente para fazer seu ataque parecer inconsequente. Contra sua enorme quantidade de saúde de 200 bilhões de HP, Draco havia apenas removido 0,015% de seu HP. Como Draco se beneficiou de 300% de velocidade de movimento e velocidade de ataque por 45 segundos, ele aproveitou ao máximo cortando o rosto do Behemoth tão rápido que ele deixou as imagens. Os números dos danos apareceram em sua espada tão rapidamente que começaram a se sobrepor para formar uma confusão que ninguém conseguia ler. Eva voou ao lado de Draco e sorriu. Seu halo divino brilhou atrás dela enquanto ela apontava um dedo, liberando um enorme feixe de luz que parecia poder destruir aquela coisa camamiar daquela série antiga sobre alguma cenoura sempre estar um passo à frente de outro vegetal. Isso facilmente atravessou o olho direito do sentinela, deixando um buraco atrás do qual se podia ver através. Menos 60.340.000. Evan usou um pouco mais de poder neste ataque, mas a razão de seu dano ser tão alto foi por causa de seu som interior atualizado concedendo-lhe poder. Mesmo que o dano de Draco fosse alto, ele logo seria ultrapassado pelo Celestial Prime por causa do foco dos dois. Draco tinha uma ampla gama de poderes úteis que eram extremamente aplicáveis em todas as situações, e ele tinha um universo interior que lhe permitia realizar grandes feitos. Essencialmente, Draco estava focado em construir uma base suprema que pudesse permitir que ele e seus entes queridos subissem ao topo. Eva, porém, tinha uma gama limitada de habilidades e habilidades focadas em coisas que ela podia controlar e naquelas que lhe davam grande poder ofensivo. Especialmente, seu som interior, que aumentou enormemente seu dano baseado em luz a cada nível que subia. Eva então abaixou o dedo e abriu os braços quando uma estranha onda prateada dourada irrompeu de seu corpo e envolveu todo o corpo do sentinela diante dela. Regulação do espaço-tempo, habilidade passiva efeito, controle os elementos do tempo e do espaço. Eva influenciou diretamente o tempo ao redor de todo o colosso, diminuindo sua velocidade ao passo de um caracol. Parecia algo se movendo na reprodução extremamente lenta de um vídeo. Mesmo que Eva sentisse a tensão em seu corpo por usar uma habilidade tão poderosa para prender um inimigo poderoso, ela não estava sobrecarregada e, mais importante, ela poderia continuar assim enquanto seu poder mental estivesse intacto. Afinal, assim como Draco, ela também tinha uma passiva de classe divina que negava todos os custos de mana e resistência para ações. Isso significava que ela poderia usar livremente uma habilidade como regulação do espaço-tempo e regulação de elementos, já que elas funcionavam drenando mana. No entanto, como qualquer outra habilidade ou feitiço do jogo, sua eficácia baseava-se na diferença de poder entre duas partes. Se ela conhecesse alguém no rank 4 com regulação elemental, a produção máxima seria maior que a dela.
Não importando a classe ou linhagem que ela tivesse, apenas que ela poderia usar a dela indefinidamente. Mesmo estando no nível máximo do rank, ainda assim estava no rank 3. Eva então apontou o dedo e usou sua linhagem desta vez para disparar mais raios de luz, mas eles ainda estavam bufados por seu sol interior, então seu poder era tão grande quanto antes. Ver um ser tão pequeno disparar raios grandes o suficiente para deixar buracos no corpo deste sentinela quase 500 vezes maior que seu tamanho foi realmente de gelar o sangue. Ficou claro que o ser queria rugir de dor com o ataque de Draco em seu rosto e derrubá-lo, bem como resistir aos próprios ataques de Eva, mas em sua velocidade, ele não foi capaz de fazer nada sobre sua lamentável situação. Zayn apareceu perto do couro cabeludo e balançou as palmas das mãos, liberando as longas unhas que pareciam garras. Imediatamente, ela ativou sua habilidade passiva controle de relâmpagos que lhe permitiu usar relâmpagos em qualquer forma, desde que tivesse mana para isso. A sucubo real então cobriu suas garras com energia eletrizante enquanto ativava a habilidade ativa do item especial que Draco havia feito para ela depois de retornar de sua missão única. Ativo 1, Furious Whips. Depois de ativar esta habilidade, o usuário ataca um único alvo rápido e ferozmente, causando dano fatal automático a qualquer inimigo por golpe. Tempo de espera, 3 minutos. Como um gato cujo rabo foi pisado, ela agarrou a cabeça do sentinela tão rápido que seus braços deixaram imagens residuais. O que podia ser visto, porém, eram pedaços de carne do tamanho de uma mão sendo arrancados a cada ataque, como se Zayn estivesse cavando a cabeça do sentinela como se fosse um pedaço de terra. Ela continuou a cortar a carne dos sentinelas em todos os ângulos, com o objetivo de alcançar seu cérebro para dar aos membros de sua família a chance de desferir um golpe vital no HP extremamente alto deste monstro que ainda não havia perdido nenhum por cento do seu total. Saúde. Roma voou em sua vassoura e olhou para a boca ligeiramente aberta do sentinela, que ainda estava em movimento e soltou um rugido de agonia. Ela então começou a remover coisas de suas sacolas especiais de retenção que Draco fez para ela. Uma pitada de lava primordial, uma pitada de sangue de dragão venenoso, meio litro de purulenta do pântano e um pouquinho de ácido demoníaco. Ela cantou enquanto removia itens horríveis e de aparência perigosa, um por um, e os jogava na goela do sentinela. Os números de danos que surgiram de cada item que caiu foram bem pequenos quando comparados com os trabalhos de seus familiares, sem mencionar que, como Roma estava cantando, ela era muito mais lenta que os ataques rápidos de Draco e Zayn, bem como os ataques intermináveis. Raios de Eva, mas ela sabia que quando terminasse, algo interessante aconteceria. Clarente apareceu em chamas enquanto usava sua habilidade de imolação no sentinela imediatamente. Imolação, habilidade efeito, coloque um alvo em um raio de 500 metros em chamas de dentro para fora. Isso causa 500% de dano de fogo. Duração, 12 segundos recarga, 3,5 minutos. Imediatamente, a pele do sentinela, que era escura e dura como uma casca de árvore, adquiriu uma tonalidade avermelhada enquanto suas partes internas eram aquecidas tão rápido e intensamente que realmente afetava aqueles ao seu redor. Clarente seguiu deixando o fogo cobrir suas grandes garras enquanto atacava o peito do sentinela, como se quisesse arrancar seu coração. Ele deixou muitas linhas pretas em sua pele enquanto rasgava e cauterizava todos os lugares que atingia instantaneamente. Garra de fogo, habilidade efeito, imbui o elemento fogo nas garras do usuário, causando 60% de dano de fogo a cada golpe durante a duração. Duração, 2 minutos. Tempo de espera, 2 minutos. Devido ao mesmo tempo de recarga e duração, ele foi capaz de manter essa habilidade tecnicamente para sempre, desde que tivesse resistência suficiente, quase tornando-a uma habilidade passiva neste momento. E foi então que Ikari chegou. Ela bateu suas grandes asas no ar e olhou para o sentinela, que ainda era quase 30 vezes maior que sua forma dracônica, e depois para sua família, que o estava derrubando com rapidez e facilidade por enquanto. Ela então juntou suas garras e usou a bênção da luz branca nelas, aumentando suas estatísticas e poder em 4 vezes, o que instantaneamente viu um enorme aumento acentuado em seus danos e na rapidez com que o HP do sentinela caiu. Logo, a família ultrapassou o limite de 5% após 1 ou 2 segundos de ataques contínuos, e todos viram um fio dourado de luz deixar o sentinela e então se dividir em diferentes fluxos à medida que se fundia com eles.
Draco então viu que ele havia ganhado apenas 14% de experiência para o próximo nível, e uma rápida troca mental com Eva mostrou que ela também havia recebido a mesma quantia. O mesmo aconteceu com Zayn e o resto, o que fez Draco e Eva franzirem a testa. No entanto, Kyung-ki e Clarent, apesar de receberem esses fios, não tinham barras de experiência. Os dois estavam basicamente sempre no nível máximo de seu rank atual, então eles só cresceriam cada vez que o próprio Draco aumentasse um rank. Eles não ganharam nada com isso, mas a divisão parecia perfeita demais. 100% de experiência que deveria ter permitido a qualquer participante do teste subir de nível uma vez foi compartilhada entre 7, já que o grupo de Draco era o mesmo. Infelizmente para o clã Morningstar, o histórico deste andar foi projetado com apenas um escolhido em mente, o que significa que todos eles agora eram tratados coletivamente como aquele indivíduo. Guild Wars. Capítulo 584, Andar 11. Bem, fazia sentido. Se Draco pudesse lutar sozinho, ele teria recebido todas as recompensas sozinho. Teoricamente, ele poderia ter feito isso, mas mesmo com todos os seus grandes poderes, habilidades perversas e itens poderosos, seria um trabalho difícil e tedioso remover sozinho 200 bilhões de HP de tal inimigo, e foi por isso que ele convocou seu inimigo. Família inteira. Após alguns segundos de luta intensa, eles haviam conseguido os primeiros 5% e Draco percebeu que uma opção para concluir a etapa havia sido apresentada a ele. No entanto, ele lambeu os lábios e seus olhos brilharam com ganância sem fim enquanto ele olhava para a enorme fonte de experiência, tosse, sentinela diante dele. Embora não estivesse exultante, ele também não se importava que a experiência fosse desperdiçada com Clarent e Kyung-ki, porque nos primeiros 10 andares ele não obteve nada em troca de todos os seus esforços. Aqui, havia uma recompensa gratuita para ele aproveitar, e era algo que ele realmente valorizava e valorizava muito. O sentinela reagiu de forma diferente quando sentiu que seu poder havia sido drenado. Na verdade, o poder de batalha do sentinela não decorria apenas do tamanho de sua defesa, mas de sua regeneração de HP. A cada minuto, um sentinela recuperaria 0,5% de seu HP total, então se você não conseguisse causar tanto dano e manter sua vida, você não teria chance de passar por este andar sem ajuda externa. Draco e seu grupo levaram apenas alguns segundos para remover 5% com uma produção intensiva, enquanto Gavin e os outros caras importantes levaram dias, inúmeras vezes entrando e saindo para alcançar a vitória, em vez de levar semanas como aqueles nas classificações mais baixas. A diferença entre os 3 primeiros e Draco não era tão próxima quanto as pessoas acreditavam depois dos andares fundamentais, mas sim exacerbada. Todos consideraram Draco fraco em seu mero rank 3, mas o fato é que a IA trabalhou duro para suprimi-lo, caso contrário ele seria capaz de quebrar o mundo a tempo. O sentinela estava sentindo isso diretamente. Draco não tinha certeza se isso fazia parte da trama desses novos andares ou uma característica dos próprios sentinelas, mas assim que percebeu que seu poder estava sendo absorvido por Draco e seu grupo, seus olhos ficaram coloridos com extremo medo. Era o tipo de medo que um peixe teria ao ver um tubarão, um inseto ao ver uma aranha ou um cervo ao ver uma leoa. Era o medo de uma presa encontrar seu predador natural, e toda sua vontade de lutar se dissipou visivelmente quando seu instinto lhe disse para fugir. Draco imaginou que poderia ser tanto um enredo quanto uma característica natural. Não admira que o jogador só precisasse de 5% de desconto. Assim que o fizessem, o sentinela provavelmente fugiria, encerrando a missão deste andar e permitindo que o avaliador se reagrupasse. Porém, o sentinela ainda estava lento pelo tempo, então seu movimento para cobrir o rosto dos vários ataques ainda não havia sido concluído, muito menos o ato de se virar para fugir na outra direção. Os dentes de Eva estavam extremamente cerrados enquanto sua testa estava cheia de suor devido ao esforço. Draco viu isso e franziu a testa, decidindo ajudar usando sua magia subjetiva. Como tal, ele lançou um poderoso buff mental em Eva que reduziu sua tensão, sem mencionar que a bênção da luz branca de Ikari também estava ativa. O sentinela, que conseguiu se mover um pouco, parou lentamente como uma engrenagem defeituosa parando. Draco também usou seu feitiço controle do tempo para afetar o fluxo do tempo ao redor do sentinela e reforçar os efeitos de Eva.
Ele ganhou a habilidade de usar 2 feitiços básicos dos elementos do pináculo por dia quando alcançou Rank 3, e estava aproveitando seus efeitos agora. Agora que suas presas foram impedidas de fugir ou retaliar, era hora de voltar à ofensiva. Com Ikari mantendo seu buff de 4x, isso significava que eles causavam muito mais dano nesta duração e tudo o que ela precisava fazer era mantê-lo, o que ela poderia fazer indefinidamente se houvesse energia mundial suficiente. Draco empunhava a espada flamejante Dragorujo em uma mão, seu fogo negro parecendo queimar o ar ao seu redor enquanto ele segurava o divino Fragarashi na outra, a espada girando com água e energia eólica. Draco começou a atacar com ambos, usando sua habilidade de espadas 56, Miria Slash. Centenas de linhas de espadas apareceram ao seu redor, cravando-se no rosto do sentinela diante dele antes mesmo que os outros pudessem chegar, deixando imagens residuais umas atrás das outras. Com Fragarashi, ele causou mais dano do que Dragorujo devido ao seu maior poder e principalmente às suas passivas que ainda eram horríveis até hoje. Passiva 1, Força Imparável. Cada ataque desta lâmina ignora 100% da defesa, incluindo espacial, temporal e metafísica. Passiva 2, Benção do Mar. Cada ataque com esta lâmina pode invocar o vento e as ondas, causando 1000% de dano de água ou vento, o que for maior, a um único alvo. Com força imparável, ele poderia ignorar quaisquer modificadores defensivos que o sentinela tivesse e causar dano fatal a ele. Porém, mesmo com isso, seria de se esperar que a espada revestida com energia de destruição causasse mais danos, certo? Infelizmente, isso era o que deveria ser o caso, e foi por isso que Draco matou Dragorujo primeiro. Porém, esse bastardo cruel decidiu aproveitar a passiva de Fragarashi para atacar o metafísico. Em outras palavras, cada golpe dele não estava atingindo sua carne. Ah, não. Draco estava apunhalando e cortando seu espírito e alma, que não tinham defesa sob as restrições da passiva. Não admira que o dano de Fragarashi tenha sido maior, afinal, o que poderia ser mais agonizante e torturante do que ter a alma atacada? Além disso, Fragarashi causou 1000% de dano de vento ou água em cada golpe, que foi infligido diretamente na alma do sentinela. Eva neste momento teve muito mais liberdade depois de ser auxiliada por Draco e Ikari. Ela decidiu relaxar nos feixes de luz. Em vez disso, ela usou suas habilidades ativas de seus itens baseados em luz para causar uma grande quantidade de dano ao sentinela à sua frente. Ativo 1, Luz do Mundo. Ativar esta habilidade permite ao usuário invocar um olho celestial de rank 3 para enviar um feixe gigante de energia luminosa, que causa 2000% de dano de luz em uma zona de área demarcada. Tempo de espera, 1 dia. Ativo 1, Inferno. Limpe o mundo de toda a sujeira. Envia uma onda de choque de calor e luz que causa 1000% de dano de luz e 1000% de dano de fogo em uma zona de área. Tempo de espera, 5 dias. Ambos os ataques atingiram o sentinela imediatamente, atingindo-o com laser e deixando todo o seu corpo fumegante. A essa altura, o grupo havia perdido 30% de seu HP e o restante estava caindo com a mesma rapidez. Ainda preso em um vínculo de tempo congelado, ele só podia observar sua saúde despencando contínua e sistematicamente até que ele tivesse menos de 5% de seu HP e estivesse à beira da morte. Havia uma luz de senciência em seus olhos, mostrando que ele estava preso no meio do medo, do ódio e da raiva, não querendo sofrer esse tipo de morte a todo custo. No entanto, seus desejos foram claramente em vão, pois o grupo o destruiu, acabando por esgotar seu HP. Quando caiu no chão, Draco e Eva liberaram o controle sobre ele. Sua colisão com a Terra causou um terremoto tão terrível que todos num raio de 300 mil quilômetros provavelmente sofreriam desastres horríveis por até uma semana. No entanto, para o grupo que estava atualmente no ar, isso não tinha significado para eles. Em vez disso, eles observaram o corpo do sentinela que lentamente começou a parecer que o fogo estava engolindo, sua pele e carne se transformando em cinzas e deixando apenas um esqueleto. No momento seguinte, porém, um fluxo de poder irrompeu do esqueleto e invadiu os corpos dos 7, derramando-se neles como ventos velozes. Eles notaram que cada um deles adquiriu um total de 286% de experiência do início ao fim da batalha. Isso permitiu que todos subissem 2 níveis, faltando apenas um pouco para chegar ao terceiro. No rank 3, os jogadores ganharam um ponto de estatística a cada 2 níveis.
Olhando para a progressão sequencial, ficou claro por que os jogadores ficaram presos nos níveis mais altos e tiveram que se concentrar em outras coisas, como equipamentos e técnicas exclusivas para aumentar seu poder. Só piorou a partir daqui no Rank 7. Ganhar um único ponto de estatística pode exigir dezenas de níveis. Caso contrário, porque aquela poção lendária que Richmond lhe entregou, no início, seria algo que causou um desastre ao jogador por revelar sua existência na linha do tempo anterior. Aquela coisinha tinha muitos níveis de poder ganhos de uma só vez. Isso poderia fazer toda a diferença no estágio deles. Então, como eles não poderiam atacar algum jogador fraco e arrancar isso dele, Draco colocou seu único ponto em inteligência, elevando para 91, e Eva optou por colocar o dele em força, elevando também para 91 pontos. Isso foi tudo que a dupla pôde fazer. Quanto aos NPCs, no Rank 3, eles ganharam um ponto de estatística por nível. Como eles estavam sempre um passo à frente dos jogadores por classificação, isso era algo que Draco e Eva só podiam olhar com inveja. Draco e Eva estavam no nível 100,0%, então não subiram muito quando a experiência chegou, chegando ao nível 102, 86% como esperado. Zayn estava no nível 103,0%, o que significava que ela subiu para o nível 105,86% e ganhou 2 pontos de estatísticas. Ela os alocou em inteligência, totalizando 305 pontos. Roma estava no nível 103, 66%, o que significava que ela saltou 3 níveis para chegar a 106, 52%, o que lhe deu 3 pontos de estatísticas para usar. Ela colocou 2 em inteligência e 1 em espírito, elevando-os para 305 e 116, respectivamente. Ikari também estava no nível 103, 66%, o que significava que ela estava no mesmo nível da Roma com 106, 52% e com 3 pontos de estatísticas. Ela os colocou no Spirit, que era a única estatística em que ela realmente precisava investir. Isso elevou para 501 pontos, finalmente ultrapassando a marca de 500 pontos. Depois de compartilharem seu poder, eles notaram que os remanescentes do exército que os trouxeram até aqui se aproximaram deles lentamente com expressões de admiração e medo. Era como se esperassem ver uma cena totalmente diferente, e o que estavam testemunhando era uma impossibilidade sobre impossibilidades. Para eles, até mesmo aproximar-se desses sujeitos era algo que lhes dava muito medo, e só o faziam porque não se atreviam a correr para não incomodar o grupo. O comandante do exército, que deu um tapinha no ombro de Draco, avançou com um rosto cheio de uma frágil coragem. Ele então perguntou com um tom trêmulo: Milord Alzione? E é realmente? Draco sorriu alegremente, seus olhos percorrendo o exército com diversão e interesse. Morto como um prego. Você não consegue ver o esqueleto. Ele então bateu nos ossos atrás dele, o que fez muitos do exército estremecerem de medo. Draco só conseguiu balançar a cabeça interiormente. Qualquer que fosse o grupo que possuísse este exército, era realmente um espetáculo. Seus soldados estavam ainda mais nervosos do que um rato diante de um gato. Eva levantou a mão diretamente e o comandante foi arrastado de seu cavalo e agarrado por ela enquanto gritava de medo. Os soldados atrás dela queriam fazer alguma coisa, mas não ousaram ir contra Eva por medo de suas próprias vidas. Eva simplesmente deu um tapa no sujeito que ainda gritava em suas mãos, silenciando-o depois de arrancar todos os dentes de sua boca. Com uma carranca, ela penetrou em sua mente e vasculhou suas memórias para descobrir quais eram as regras por trás deste mundo. Nos andares de fundação, eles receberam tudo isso no primeiro andar, mas de acordo com o que Draco sabia de Elia, tais coisas não seriam fornecidas nos andares subsequentes, ou pelo menos seriam feitas em pedaços. A maior parte foi deixada para o participante do teste usar seus próprios meios para descobrir. Se você queria uma pontuação perfeita, era melhor tomar essas medidas ou até mesmo aumentar um pouco sua pontuação. Caso contrário, em cada andar você seria forçado a seguir o fluxo e, deixando de lado se conseguiria passar ou obter uma boa pontuação, talvez não fosse possível manter sua vida. Como seria de esperar, os pisos posteriores aos de fundação não eram exatamente iguais para todos. O que Elias sabia era que a cada 10 andares haveria um tema definido, mas os detalhes exatos variariam dependendo do trilhador. Os desvios foram suficientemente pequenos para que pudessem ser dados conselhos gerais, mas não os específicos. De acordo com Elia,
Sua batalha no 11º andar foi contra um troll gigante que estava invadindo um reino com o resto de sua raça gigante. No entanto, sua descrição deste tamanho provavelmente não se aproximava nada dos sentinelas, o que significava que, embora o tema de o escolhido convocado para resgatar o mundo invadido permanecesse, Draco estava enfrentando inimigos muito mais fortes. No entanto, isso deveria ser óbvio, já que os pisos fundamentais também foram usados para avaliar a qualidade de cada participante do teste. Alguém com o desempenho monstruoso de Draco teria que enfrentar um desafio condizente com seu poder. Bem, este inimigo sozinho não foi capaz de fornecer muito nesse aspecto. Trazer algo do mesmo nível de Draco era inútil, a menos que fosse um dragão ou um Ultima Sunti adulto com uma gama completa de habilidades. Se você quisesse desafiá-lo, você precisaria de algo 2 níveis acima, no mínimo, e 3 níveis acima para forçá-lo a dar tudo de si. Isso considerando Draco sozinho, muito menos com a ajuda de suas esposas e 2 amigos. O clã Morningstar foi verdadeiramente dominado sem sentido. Quem poderia ensinar-lhes um pouco de humildade e causar um revés? Eva abriu os olhos e afastou o comandante, que tossiu para recuperar o fôlego e esfregou as têmporas com um leve desconforto. Draco acenou com a mão e dissipou sua dor com um feitiço simples, fazendo o comandante olhar para ele com incompreensão. Sua alma gêmea facilitou uma conexão mental entre ela e os outros 6 e transferiu o que havia aprendido sobre a situação deles da mente do comandante. Ao digerir tudo, Draco ficou sem palavras. Este mundo era um deserto. Não, sério, este mundo já foi um lugar próspero e jovial, mas foi devastado e intimidado pelos sentinelas depois que eles o invadiram. Há 100 anos. Desde então, quase 98% da humanidade morreu, deixando alguns pequenos reinos como os únicos sobreviventes. O que salvou este mundo foi que os sentinelas se moviam lentamente, por isso demoravam muito para chegar a lugares mais distantes. A resistência do local. Esqueça, eles não tinham nada como Shifters, Ackermans ou Omnidirectional Mobility GR. Matar sentinelas também não foi tão fácil quanto cortar a nuca. Ninguém neste mundo tinha poderes para revidar, exceto os escolhidos que foram abençoados pelos divinos. Mesmo assim, eles ainda estavam fracos demais para vencer a lacuna de poder, e foi por isso que os divinos configuraram os escolhidos para serem capazes de engolir o poder de seus inimigos. Dessa forma, eles poderiam eventualmente ter a força de um sentinela, mantendo um tamanho pequeno o suficiente para manter sua vantagem em combate. Então, porque as tropas aqui não tinham confiança infinita em seu querido escolhido, não adoravam Draco e companhia como heróis que salvariam o dia, em vez disso os abandonavam como se fossem um sacrifício público. Bem, porque ele foi tratado como tal. Não era como se Draco fosse o primeiro escolhido. Os divinos não estavam exatamente sentados sem fazer nada. Uma vez por década, acumulariam energia suficiente para exigir uma nova. No entanto, com os 9 anteriores a Draco tendo falhado, como eles poderiam saber que ele poderia ter sucesso? Veja, os divinos poderiam ter sido capazes de dar aos seus escolhidos a habilidade de absorver o poder dos sentinelas e até mesmo torná-los mais fortes do que o homem comum. Mas, sério, basta olhar para o gigante que Draco e companhia acabaram de lutar. Quantas pessoas poderiam lutar contra tal coisa e até mesmo tirar 5% do seu HP, muito menos derrotar a coisa toda? Isso mesmo, praticamente nenhum. Os escolhidos ao longo do século foram mortos, alguns mais cedo, outros mais tarde, ao ponto em que a esperança que encarnavam se tornou ridícula e desesperada. No momento, as pessoas temiam ser escolhidas como o próximo herói, pois seriam lançadas na batalha apenas para morrer sem motivo. Foi por isso que as tropas ficaram tão chocadas que Draco realmente matou um sentinela. Para eles, esses titãs representavam invencibilidade e morte. Ser capaz de quebrar isso e devolver a morte a eles era como um ser humano terráqueo vendo o comunismo funcionar. Simplesmente incompreensível. Seja qual for o caso, eles aprenderam muito sobre o cenário mundial e puderam escolher melhores opções nos andares subsequentes para atingir seus objetivos. Neste momento, Draco escolheu encerrar a palavra, pois já havia conseguido o que era necessário e qualquer coisa mais seria uma perda de tempo. Como sempre, a palavra recuou sobre si mesma como uma geração processual, mas ao contrário. Draco então observou o painel de avaliação para ver o que a torre lhes daria pelo desempenho. Parabéns por completar,
11º andar da Torre da Babilônia. Tempo decorrido, 02:13. Objetivos concluídos, todos avaliação, mais recompensa, 15.000 pontos de pontuação. Recompensa de seleção de tesouro, grau pico bronze. Draco acenou com a cabeça satisfeito. Se ele não obtivesse uma pontuação perfeita para isso, então o que se qualificaria para tal coisa neste mundo? Se a torre ousasse enganá-lo, ele não se importaria de usar toda a extensão de seu poder para causar estragos. No entanto, ele ficou surpreso por ainda ter terminado com uma seleção de grau bronze, apesar da pontuação perfeita. Na verdade, a torre era mesquinha, não disposta a quebrar suas próprias regras para premiar os talentos de maneira adequada. HMPH. No entanto, estava tudo bem. Isso tornaria tudo ainda mais agradável quando ele usasse seus itens para trocar por materiais raros e reivindicasse o resto usando pontos e suas seleções de tesouros. Draco mal podia esperar para saborear os gritos da torre enquanto a pressionava e tirava sua coisa mais importante, que. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.